Hoje traremos aí então um assunto sobre contratações de soluções de tecnologia da informação. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre as contratações no setor público. Sabemos que as contratações de TI são essenciais devido ao grande avanço tecnológico no mercado decorrente da era digital. Essas soluções de TIs são primordiais para o desenvolvimento de qualquer empresa, mesmo ela sendo uma empresa do setor público. Por quê? Porque essas empresas precisam ser padronizadas e regulamentadas, principalmente nessa questão do setor público. Devido à grande demanda de mercado, houve uma especificação enorme em relação ao tipo de contratações. E aí esse tipo de contratação ele traz exatamente pontos importantes. Primeiro eu preciso fazer um bom planejamento, uma boa escolha do fornecedor e definir a execução do tipo de contrato. Temos então aqui o exemplo na nossa figura onde ele traz aí uma linha do tempo mostrando a importância, né? Primeiro eu identifico as necessidades da demanda, em seguida eu procuro fazer a especificação dessa demanda, depois eu faço um planejamento da contratação, em seguida eu faço a escolha do fornecedor e depois eu faço a execução aí do contrato. Tudo isso realizando aí um gerenciamento. Dentro das contratações do setor, nós temos um destaque ao setor público brasileiro, né? Que nós sabemos que essas contratações são essenciais para o avanço tecnológico dos serviços que são ofertados por esse setor público. E aí nós vimos uma grande necessidade nessas contratações quando observamos que há uma grande rigidez dos cargos públicos, dos salários e da quantidade de pessoas por setor. Devido a essa grande rigidez, para que esses serviços sejam prestados, eu preciso contratar, fazer a contratação para que as empresas possam executar esses serviços. E há necessidade então de seguir uma legislação. E aí nós temos o Decreto-Lei 200, que é o decreto responsável para legalizar esse processo de contratação no setor público. Outro ponto importante é a questão da terceirização. Devido ao aumento dos sistemas informatizados, houve a necessidade então de terceirizar o serviço de TI. As empresas dos setores públicos precisaram se adaptar ao mercado de TI utilizando alguns serviços, e esses serviços precisaram ser terceirizados. A exemplo da gestão de redes, de computadores, a gestão de segurança da informação, o gerenciamento de portais eletrônicos, o uso do e-commerce, a manutenção de softwares, entre outros. Então, assim, para que as empresas pudessem proporcionar esses serviços aos setores públicos, eles precisaram trazer uma evolução tecnológica que pudessem fazer com que essas empresas pudessem ingressar no novo mercado. E aí os serviços de atividades extras aconteceram e passaram a ser essenciais para as empresas do setor público. E, logicamente, a terceirização veio a promover essa situação aí. A terceirização do serviço da área de tecnologia, para ser utilizada, também é liberada através da legislação brasileira. E aí nós temos algumas principais vantagens do uso dessa terceirização, que seria a redução de custos. Contratar o serviço fica mais barato que contratar funcionários para a empresa. A questão de não há equipe interna, ou seja, no setor público não há equipe interna para resolver, e aí a empresa terceirizada vai ter pessoas específicas para resolver determinada demanda. A questão das inovações, as empresas terceirizadas já trazem todo o processo das melhorias tecnológicas inovadas. A questão da rapidez de execução dos serviços, os serviços passam a ser bem mais rápidos por contar com funcionários terceirizados que possuem conhecimentos especializados. A questão da automatização dos processos, ou seja, os processos quando eles passam a ser monitorados e automatizados, eles tendem a melhorar. A questão do gerenciamento de serviços, então com a questão da terceirização, os serviços podem ser oferecidos de forma melhorada. Um outro ponto também, um outro tipo de vantagem é a segurança dos dados, né? Então a empresa
terceirizada, especializada em TI, ela tem uma equipe mais preparada para lidar com a questão de ameaças e com a questão da segurança e proteção dos dados. Um outro ponto também é a questão das soluções de alta tecnologia. Então, a terceirização ela veio permitir essas soluções. E aí, com isso, os serviços mais comuns para a terceirização de TI, eles são bem mais fáceis de ser utilizados e aplicados nas empresas do setor público. A exemplo aí de instalação de redes, ou seja, as empresas terceirizadas possuem uma infra bem adequada para fazer esse tipo de serviço. Os serviços de restauração e backup são tarefas essenciais para manter a questão da disponibilidade dos recursos da rede e que as empresas terceirizadas possuem expertise nesse serviço. A questão da segurança de dados é um outro tipo de serviço importante que são bem executados, né, pelas empresas terceirizadas, e isso faz com que fiquem serviços mais seguros, e a questão também do preço, né, da qualidade também. As soluções de TI, a questão das soluções de TI entra a questão do desenvolvimento de software, de sites, plataformas de banco de dados e qualquer tipo de solução, também feito aí pelas empresas terceirizadas, acaba sendo serviços mais bem prestados, mais bem executados. E a questão do treinamento, né? Ou seja, para que seja feita a implementação e instalação de softwares, há uma necessidade de treinamentos. E as empresas terceirizadas possuem uma equipe mais especializada para oferecer, então, a questão do treinamento. Dentro da licitação, nós temos um processo, nós chamamos de processo de contratação pública. O objetivo desse processo é garantir a igualdade na disputa entre os interessados nas vagas. E aí nós temos aí essa figura que demonstra como é que esse processo acontece. Primeiro, temos aí a questão do problema. Então, o problema traz, né, na visão aí das empresas, uma necessidade. Então, problema, necessidade. E aí ocorre a questão da licitação pelas empresas que propõem uma solução. E aí o setor público procura identificar qual é a melhor proposta e escolhe o melhor projeto, a melhor empresa que oferece o menor custo. Dentre dessas licitações, nós temos também alguns decretos, né? Um exemplo do decreto-lei 8.066/93, que ele rege sobre as atividades do setor público na área de informática. E aí essa questão desse decreto, ele traz exatamente a questão dos contratos pelas empresas terceirizadas. Então é importante a utilização de um decreto específico para que se possa controlar e contratar esses serviços de TI. Como falamos antes, o processo de licitação, ele é um processo que é bastante tenso, puxado, e ele exige esforço, seriedade, estudo, dedicação, para que se possa cumprir todo o planejamento. Então, nós sabemos que há uma grande demanda de licitações na área de tecnologia. E aí nós temos aí exatamente um resumo de uma proposta a ser apresentada em cada licitação. E essa proposta ela trabalha de que forma? Nessa figura aqui, ela representa exatamente como essa proposta é trabalhada. Nós temos aí o planejamento, temos a necessidade e a solução. Dentro do planejamento nós temos as metas, as estratégicas e os recursos. Dentro da necessidade precisamos de viabilidade, a questão da aprovação, questão do interesse público. E a solução precisa ser o quê? Trazer um orçamento, uma despesa e quais são os contratos vigentes. Então é preciso verificar toda essa parte aí. Uma outra modalidade também de contratação é a questão do pregão. Ele é um tipo de licitação determinada pelo menor preço, onde trata-se de lances e propostas feitas publicamente sem limite de valores. E aí fica sempre quem propor o menor valor. Então esse processo ele é rápido e bastante fácil. Ele é uma modalidade usada somente para serviços e bens usuais. De acordo com a Constituição Federal, é aconselhável o uso de pregão para aquisição de serviços de informática padrão com alta disponibilidade no mercado, com o desenvolvimento e manutenção de sistemas. Nós temos dentro desse meio de contratação e soluções de TI, nós chamamos de contrato eletrônico. O que seria um contrato eletrônico? Ele tem como objetivo formalizar entre as partes distintas
e essa formalização, através da assinatura dessas partes, ela é feita de forma digital, né? E ela vem fazer com que há uma garantia de obrigatoriedade de quem vai cumprir e de quem vai também trazer, né, realizar esse serviço. E aí esse contrato eletrônico ele possui uma validade judicial e essa validade judicial ela é validada ou verificada através de uma assinatura eletrônica. Esses contratos eletrônicos eles possuem os mesmos princípios dos contratos físicos. Princípio da autonomia da vontade, princípio da obrigatoriedade da conversão, princípio do consensualismo, princípio da relatividade dos efeitos do contrato e o princípio da boa-fé. Princípio da equivalência funcional, princípio da conservação e aplicação das normas judiciais, princípio da identificação e princípio da verificação. Obrigado.